alunos, tudo bem? Então estamos aqui de volta para mais uma aula. Mas antes de começar essa aula, quero lembrar de vocês para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e não esquece de marcar o sininho para receber as próximas atualizações, viu? Bem, pessoal, brincadeiras à parte, vamos lá. Então a aula de hoje vai ser sobre análise de circuitos CC. A gente já falou sobre alguns circuitos, já calculamos diferentes formas para se determinar a tensão, corrente de alguns circuitos, né? Então a gente utilizou já muito as LKC, LKT e também a lei de Ohm, né? Que é o básico das análises de circuitos. E hoje a gente vai ver uma expansão dessas técnicas para análise de circuitos um pouco mais complexos. Mas não é nada de outro mundo, tá? Pode ficar calmo. Então, olha só. Antes da gente falar de circuitos em si, eu gostaria de relembrá-los uma técnica que vai ser muito útil para as nossas análises de circuitos, né? Que é a regra de Cramer. É uma regrazinha é um método popular para a resolução de equações simultâneas, né? E a gente utiliza muito na análise de circuitos. Então, geralmente, quando você tem várias equações com várias variáveis, a gente pode utilizar esse método para poder determinar o valor dessas variáveis. Então, antes da regra de Cramer poder ser aplicada na solução de equações, elas devem ser arranjadas com as incógnitas do lado esquerdo do sinal de igualdade e as variáveis conhecidas no lado direito. Cada incógnita é encontrada pela relação entre duas determinantes. Então, olha só. Primeiro, a gente vai montar as nossas equações nesse formato aí, certo? Deixa eu habilitar aqui minha caneta para mostrar para vocês. Ó. Caneta, pronto. Então, olha só. As nossas equações aqui, vocês vão ver que elas têm o mesmo padrão. Seria o quê? As variáveis, todas do lado esquerdo, e nesta sequência, variável I1, variável I2, variável I3. Certo? E do outro lado são os valores já conhecidos. Certo? Então, vocês podem observar que a gente vai ter, ó, seria aqui a coluna do I1, a coluna do I2 e a coluna do I3. E com estas colunas a gente pode montar a determinante D, né, que é utilizada em todas as nossas equações para determinar a corrente. Então, se vocês observarem aqui, ó, nós temos I1 seria D1 sobre D, I2 seria D2 sobre D, e I3 seria D3 sobre D. Sendo que D vai ser justamente esses valores aqui, ó. A primeira coluna que é I1, a segunda coluna que é I2 e a terceira coluna que é I3. No caso, nesse exemplo, seria a primeira coluna 10, menos 2, menos 4. A segunda coluna, menos 2, 12, menos 9. E a terceira coluna, menos 4, menos 9 e 15. Certo? E o outro valor a outra determinante a ser montada seria a parte de cima dessa fração. Ou seja, quando eu quiser determinar I1, eu preciso montar a determinante 1, a D1. Como é que eu monto a D1? Eu vou pegar o valor conhecida, ou seja, esta coluna aqui, e substituir ele na coluna da variável I1. Então, no caso, eu tenho 32 menos 43 e 13 e substituo ele justamente no lugar da variável I1, a primeira coluna. E deixo os outros valores igual a da determinante D, certo? Ou seja, os valores que acompanham a variável I2 e os valores que acompanham a variável I3. A mesma coisa eu vou fazer para D2, ó. Tá aqui, ó. Aquela mesma coluna aqui, D2, e ela vai estar aqui também na terceira coluna quando eu vou determinar I3. E os outros valores, eles acompanham o valor da determinante D, certo? Então, para eu calcular o valor da variável I1, da variável I2 e da variável I3, basta a gente resolver essas duas determinantes e resolver essa equação, né, essa divisão de D1 por D, D2 por D, D3 por D, certo? Feito isso, a gente vai saber os valores de I. Então, esse método é um dos métodos mais comuns para
para que a gente possa resolver essas múltiplas equações com múltiplas variáveis. Beleza? Espero que vocês ainda lembrem dessa equação. Além dessa equação, né, uma outra coisa que vocês também vão ter que lembrar é a transformação de fontes. Lembra que eu já falei nas aulas anteriores que a gente pode transformar uma fonte de tensão em um resistor em série por uma fonte de corrente e um resistor em paralelo. Ou seja, se eu pegar este circuito aqui, que é uma fonte de tensão com resistor, e substituir por este outro circuito aqui, eu vou ter a mesma tensão e a mesma corrente alimentadas nesses pontinhos dos extremos, certo? Aqui, ó. Eles vão ter as mesmas características. Ou seja, qualquer que seja a carga, que eu ligar nestes circuitos, ele vai ser alimentado pela mesma tensão e mesma corrente. A gente diz que são dois circuitos equivalentes, certo? Agora, se eu tenho uma tensão de 12 volts e um resistor de 1K, a minha fonte de corrente vai ser calculada pela lei de Ohm. Então, I é igual a V sobre R. Eu pego a tensão, divido pelo resistor e vou achar o valor da fonte de corrente, que nesse caso é 12 mA. E coloco o mesmo resistor de 1K em paralelo. E o sentido inverso também é verídico. No caso aqui, ó, se a gente for observar esse circuito, eu tenho uma fonte de corrente em paralelo a um resistor. Eu posso transformar ele em uma fonte de tensão e um resistor em série, sendo que essa fonte de tensão ela vai ser o quê? O valor do resistor vezes a corrente. E aí eu vou ter um valor de tensão de 20 volts, certo? Assim como os circuitos acima, esses circuitos abaixo também são considerados circuitos equivalentes. Independente da carga que você ligar nesse circuito, ele vai ter a mesma alimentação. Ou seja, vai ser alimentado pela mesma fonte de tensão, vai ser alimentado pela mesma tensão e a mesma corrente, independente de qual seja o circuito que vai ser aplicado. Certo? Pronto. Visto essas duas lembranças que nós precisávamos comentar, agora a gente pode, de fato, pensar em como aplicar a LKT em circuitos. O que acontece? Nós chegamos a aplicar em aulas passadas a LKT em circuitos onde nós tínhamos duas malhas, mas eram separadas por curtos-circuitos. Então, elas eram relativamente simples de serem analisadas. Mas um circuito como esse que está na tela de vocês, vocês vão observar que nós temos entre a malha 1 e a malha 2 um resistor R3. Então, ele não é mais um circuito curto-circuitado. E se a gente for observar pela lei de Kirchhoff das correntes, né, o I3 ele vai ser, se vocês analisarem, né, a LKC, nesse nozinho bem aqui, o que a gente vai determinar a partir desse nó aqui? Que a soma das correntes que entra é igual à soma das correntes que saem. No caso, está entrando a corrente I1 nesse nó e está saindo a corrente I2 e I3. Então, I1 é igual a I2 mais I3. E o valor de 3 vai ser o quê? I1 menos I2. Então, eu preciso determinar a corrente da malha I1, a corrente da malha I2, para poder determinar o valor da corrente I3. Certo? Por isso que é importante a gente aplicar, então, as leis de Kirchhoff para determinar essas correntes, né? Essas tensões. E aí sim eu posso determinar o valor das correntes, se assim for a nossa vontade, né? For o objetivo da análise do circuito. Por exemplo, quando a gente for analisar a lei de Kirchhoff na malha 1, o que nós vamos ter? A gente começa observando pela fonte de tensão, aonde a gente tem de menos para mais, então eu vou ter mais V1. E os resistores, né, eles vão ser sempre uma queda de tensão no sentido da corrente, né? Então aqui, ó, eu vou ter menos VR1, ou seja, é a tensão do resistor 1, menos, aqui, ó, menos VR3, que é a tensão do resistor 3. Fecho a malha, eu igualo a zero.
E o que eu vou observar aqui? Eu sei que a VR1, né, a tensão do resistor 1, pode ser substituído pelo valor do resistor vezes o valor da corrente, ou seja, I1 vezes R1 vezes I1. E o valor da tensão R3 eu posso substituir pelo valor de R3 vezes I3. Só que acontece, o que seria o I3? Eu sei que I3 vai ser I1 menos I2. Então, logo, eu vou ter menos R3 I1 mais R3 I2. Certo? Então, essa equação aqui, que eu marquei para vocês, ela é a tensão do resistor R3, onde eu levo em consideração a corrente I3, que é uma associação da corrente 1 e 2. Eu determino ela pela subtração dessas duas correntes. Então, eu posso agora fazer a análise desse circuito baseado em relação às correntes I1 e a corrente I2. Então, eu vou ter que V1 menos R1 I1 menos R3 é I1 menos I2. Certo? E seria justamente o menos R3 e 3. Né? Então, vocês podem ver que as equações elas se completam. Uma forma de se analisar isso é sempre que, quando você for observar aqui um circuito R3 como este, que está compondo duas malhas, vocês podem observar que nós teríamos duas correntes fluindo também por ele. A corrente 1, que está aqui na malha esquerda, e a corrente 2, que está na malha direita. Então, a gente pode compor isso daqui também analisando menos R3 e 1, que seria a corrente que passa desse lado, e a corrente 2 está no sentido contrário. Então, seria de mais para menos aqui, ó. Ups, gente. Pronto. A corrente seria nesse sentido contrário aqui, ó. E 2 está subindo aqui. Então, seria R3 mais I2. Certo? Então, pessoal, existem diversas formas de você analisar e obter a mesma equação. Você pode substituir a partir do I3 para achar I1 e I2 ou contra o I1, 2, 2 para achar I3. Certo? Essa mesma análise ela pode ser feita pelo outro lado da equação. Deixa eu organizar aqui as anotações para a gente poder... Pontinho. Vamos lá. Como é que a gente faz essa análise aqui pelo outro lado do circuito? Da mesma forma, se a gente for observar o sentido da corrente 2, ele está no sentido horário, certo? Ou seja, a fonte de tensão está indo de mais para menos. Então, nós começamos com menos V2. Aí, nós vamos analisar nesse sentido aqui, ó, de mais para menos, nós vamos ter menos VR3. E aqui, de mais para menos, menos VR2. Fechou a malha? Eu igualo a zero. Montei a minha primeira equação. E a partir dessa equação, vocês fazem análise similar à análise que foi feita na malha 1. Então, a gente vai ter o quê? Menos V2. No V3, o VR3, ele vai ser o quê? Menos R3 I2 mais R3 I1, que está no sentido contrário. Lembra que eu falei para vocês que as correntes elas são vetores? Então, se meu I2 positivo está indo para cima e meu I1 está no sentido contrário, significa que eles têm sinais contrários. Por isso que esse meu sinal aqui ele vai ser positivo quando ele estiver subindo, o I2, certo? A análise do resistor vai ser de mais para menos, por isso fica menos. Mas quando eu analiso de menos para mais, ele ficaria mais. Então, eu fico tendo mais R3 e 1. Então, vocês têm que sempre analisar bem esse sentido das correntes para que vocês não errem o sinal, tá certo? E aí, sabendo que I2 menos
I1 vai dar I3, a gente pode chegar nessa equação. Então, por que que essas equações, né, onde eu posso manter duas variáveis, né, eu tenho duas malhas, eu tenho duas equações, duas variáveis, eu posso resolver elas também utilizando uma substituição, uma na outra, ou pela regra de Cramer. Aí vocês vão escolher o método que vocês acharem melhor, certo? Quando é apenas duas malhas, às vezes a substituição se torna mais simples e prática. Mas, quando você tiver um circuito com 3 ou mais malhas, é provável que a regra de Cramer seja mais prática. Mas, enfim, cada caso é um caso e vocês podem resolver da forma que vocês acharem melhor. Combinado? Além das análises de malha, como eu mostrei para vocês, existe também a análise de laços, que é similar à análise de malhas. Só que qual é a diferença? Que a principal diferença é que os caminhos de corrente escolhidos são os laços, que não são necessariamente malhas. Lembre que toda malha ela é um laço, mas nem todo laço é uma malha. Isso a gente definiu lá na nossa primeira aula. Qualquer coisa, vocês retornem lá ao primeiro vídeo, né? Se eu conseguir, eu vou botar o card aqui em cima, espero que esteja apontando para o lado certo. E aí vocês rodem para a primeira aula para ver essa definição. Tá bem? Então vocês podem também, além de fazer análise de malhas, vocês podem ver também análise de laços, ok? E de forma similar, como a gente faz as análises de malha, a gente pode fazer análise de nós também. A análise de nó vai ser uma aplicação da LKC. Então, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Ela é aplicada a todos os nós, exceto a de referência, que é sempre indicada pelo sinal de terra. Ou seja, se vocês olharem esse símbolozinho aqui, ó, que está marcado em vermelho já no slide, esse aí a gente chama de terra. Então a gente tem uma referência nesse circuito. O terra, geralmente, a gente associa ele a uma tensão zero, certo? Mas vamos lá. Então, como é que eu posso fazer uma análise desse circuito? Bem, vamos fazer a análise nesse nó 1 bem aqui, ó. Certo? O nó 1, aqui. O que eu tenho aqui nesse nó? Eu sei que a soma das correntes que entra é igual à soma das correntes que sai. Eu tenho IA entrando aqui. Eu tenho I1 descendo e I2 saindo. Então, a gente vai ter IA entra é igual a I1 mais I2 que saem desse nó. E aí a gente pode fazer uma análise pela lei de Ohm, substituindo o valor da corrente pelo seu equivalente da lei de Ohm, que seria a tensão sobre a resistência. Nesse caso, quem é I1? É a tensão V1, ou seja, a tensão que eu tenho nesse ponto bem aqui, ó. Deixa eu... Pronto. V1 é a tensão que eu tenho nesse ponto aqui. Então, é V1 menos a tensão no meu terra, que é 0, dividido pela resistência R1. Esse é o valor da corrente que eu vou ter ali. E quem é meu I2? Meu I2 vai ser o meu V1, que é a tensão do nó 1, menos o V2, que é a tensão no nó 2, dividido por R2. Lembre-se sempre, pessoal, a corrente ela é a diferença de potencial entre dois pontos dividido pela sua resistência. Certo? Então, nesse caso, seria a tensão do ponto V1 menos a tensão do ponto V2 dividido por R2. E aí, a gente pode, inclusive, fazer essa análise em torno da sua condutância, ou seja, transformar o inverso da resistência por condutância. 1 dividido por R1, eu vou ter G1. Então, IA vai ser G1 vezes V1 mais G2 vezes V1 menos V2. Beleza? Guarde as equações. Vamos fazer agora uma análise no nó 2.
Então, qual é a corrente que eu tenho no nó 2? As correntes que entram, que é I2, ó. Lembra que I2 está entrando aqui. E as correntes que saem, que eu estou chamando elas aqui de I3, sai aqui. E a corrente IB, que sai aqui. E como é que eu posso fazer agora essa análise em função da tensão? Bem, I2 eu sei que é V1 menos V2 dividido por R2. Usamos essa mesma equação na análise do nó 1. IB é a corrente, o valor da corrente na fonte de corrente, certo? E aí a análise para I3 vai ser quem? V2 menos 0 dividido por R3. Lembra que, como eu tenho esse terra aqui e aqui embaixo é um único nó, certo, pessoal? Isso aqui tudo é um nó só, ou seja, todo mundo aqui embaixo seria 0 volts, certo? Então, se eu pego o nó V2 menos 0 e divido por R3, eu vou ter a corrente I3. E eu posso transformar isso também em seu equivalente pela condutância, né? Substituindo o inverso da resistência pela condutância. Então, 1 dividido por R2 dá G2. Então, eu jogo G2 vezes V1 menos V2. É igual a IB mais G3 vezes V2. Beleza, pessoal? Então, isso foi um pouco da análise que nós temos tanto de tensão quanto análise de corrente. A gente pega o circuito, faz essas análises, monta as equações, resolve as equações e a gente vai achar os valores de tensão ou corrente ou aquele valor que você deseja, certo? E assim como a gente está fazendo nos outros capítulos, eu estou disponibilizando para vocês alguns exercícios que a gente vai resolver depois em sala de aula, né? Ou seja, aquelas nossas lives, eu vou lá para o quadro e vou resolvendo questão a questão, tirando a dúvida de vocês. E aí, depois a gente vai bater mais um papo sobre essas análises de circuitos, tá certo? Então, segue aí para vocês os exercícios. Tem exercícios aqui, bastante exercícios para vocês fazerem análise. E aí eu ainda deixo alguns exercícios do livro para que vocês possam continuar praticando e melhorando um pouco essas técnicas de análise de circuitos, tá bem? A gente encerra o capítulo 4 por aqui e a nossa próxima aula vai ser sobre circuitos CC equivalentes. A gente vai falar sobre teoremas de rede e circuitos ponte, que é o capítulo 5. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Aguardo vocês no próximo vídeo. Provavelmente teremos uma live antes. E não esqueçam, dá o curtir aí, se inscreve no canal e ajude esse influencer a deslanchar. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.